A entrevista da semana é com Kleber Santos. Ele é especialista em marketing político e comunicação eleitoral. É daqui a pouquinho. Volto já. Muito bem, recebo aqui com alegria no meu canal, meu caro Kleber Santos, amigo de longa data, com atuação no Brasil todo, né? Se especializou aí no marketing político, comunicação eleitoral, tem inclusive livros editados, né? Eu li com muita atenção e um conteúdo muito bom. Fala um pouquinho do Kleber Santos, essa trajetória sua que já foi televisiva e chega aí no marketing político e na comunicação eleitoral. Muito obrigado, Cafeu, por essa oportunidade, essa audiência bacana que você tem, né? Você que também, além de ser um economista conceituado, acabou aí na mídia e hoje sendo uma referência também, né? Tornamos colegas na comunicação, isso é muito bacana. Cafeu, eu comecei cedo, né, na comunicação. Eu, com ainda menor de idade, já escrevia no jornal, lá na cidade onde eu estava, onde eu morava. E depois eu me tornei correspondente da Folha de São Paulo, passei pelo jornal o Globo, e aí fui para a TV Globo. Fiquei 10 anos na TV Globo, né, tanto em São Paulo quanto em Bauru. Então eu morava em Bauru, mas participava bastante de São Paulo. E também depois na Rede Bandeirantes. Mas a minha paixão pela política, ela vem de muito longe, sabe? Foi uma influência do meu avô. Eu nunca contei isso, viu? Primeira vez. Seu avô era político? Meu avô, ele amava, ele era apaixonado por política. E ele tinha um detalhe, ele era semi-analfabeto, mas ele analisava tudo que acontecia. Para mim, eu era molequinho ali, o neto mais velho, ele me chamava direto para ir na casa dele para falar sobre política. Olha só que coisa interessante. Não é muito comum, né, Kleber, isso aí, né? Ainda mais, você está falando de alguns anos, você não é muito idoso, mas isso deve fazer, já montar um passado aí, né? Que não tinha muito esses meios de comunicação desenvolvidos. Não. E meu avô, Cafeu, eu me lembro que nas minhas férias, na época de campanha política, eu ia para a casa dele e lá só tinha material de política, sabe? Ele fazia da casa dele um comitê. Toda eleição era um comitê político na casa dele. Olha só. Apaixonado. E outra coisa que ele fazia também comigo, eu falo que eu aprendi a ler em boa parte com cartas do Ulisses Guimarães, desses políticos mais antigos, porque meu avô pegava uma caixa de cartas que ele recebia dos políticos e fazia eu ler. Então eu sentava e ficava lendo para ele, que ele era analfabeto, eu tinha que ler. Portanto, você lia o texto, já ia interpretando. Tudo ia lendo para ele, E ele caminhou tanto assim na política que, caiu uma certa idade, ele já tinha quase 70 e poucos anos, ele se candidatou a vereador e ganhou. Então ele foi vereador pela primeira vez com mais de 70 anos. Então, assim, eu tive essa influência desde lá. Eu sempre gostei muito. Aí você você teve esse trabalho como jornalista, eu me lembro quando você saiu da Globo, inclusive foi para a Bandeirantes, você tinha toda uma estrutura, e depois você acabou tendo essa veia. Como é que foi essa migração de ter um trabalho em que você era jornalista de frente, depois você virou empresário da comunicação e agora trabalha muito forte com consultoria também nessa área. Como é que essas coisas se complementaram? Então, eu, como disse a você, já estava no meu DNA, ali como repórter, passei aquela época toda, e eu tive a oportunidade de fazer aqui em Bauru os primeiros debates entre candidatos a prefeito. Não sei se você se lembra. Me lembro. Lá na TV. Concorrido, né? Inclusive, para chegar lá era toda uma loucura, né? Eu cheguei a participar, acho que de uns 2, inclusive, então, na retaguarda. Exato. Ali na TV Globo eu mediei vários debates. Depois nós realizamos em Bauru o primeiro debate para governador no interior de São Paulo, né? Aí teve a participação da APJ, ali com o Renato, o pessoal que era presidente na época, e o Jornal da Cidade. Associação Paulista de Jornalistas. De jornais, exatamente. E aí eu comecei a ir com a produtora, quando eu saí da TV,
eu com a produtora, eu comecei a ser muito procurado para fazer campanha política, para montar estrutura de horário eleitoral. E a partir daí, eu percebi que havia uma necessidade, era muito assim, vamos fazer um programa de TV, mas meio sem rumo, eu percebia. E eu então vi que a gente podia melhorar isso, né? Tem as campanhas nacionais, que sempre tiveram uma estratégia, um caminho a seguir, e eu então comecei a me dedicar a isso, a estudar, né? Então eu fui estudar, além da prática, eu busquei conhecimento. Então eu fiz MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral, fui estudar. Aí depois eu fiz Neurociência na PUC, especialista em Neurociência e Psicologia Positiva, na verdade, o curso. Também para trazer para o marketing político. E fiz também neuromarketing na FGV. Então, estou fazendo mestrado em ciência política. Eu gosto de estudar. Você enveredou para um totalmente para falar, bom, eu tenho esse lado prático, eu convivo, mas preciso entender um pouco melhor o comportamento, o posicionamento, a lógica, é um pouco por aí. É isso mesmo, Cafeu. Eu sempre gostei de entender o que eu estou fazendo. Entender o que eu estou fazendo. Então, fui buscar esse conhecimento. E simultaneamente a isso, comecei a fazer as campanhas políticas, as estratégias de campanha política, né? E graças a Deus vem dando muito certo. Hoje eu tenho uma atuação grande fora de São Paulo, inclusive, campanhas. Nesse momento, estou com 8 campanhas políticas em andamento. Olha só. No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Nordeste. Então, aí surgiu também a oportunidade do livro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco dele. Né? Exato. Mas eu queria antes explorar essa questão da propaganda, né? Eu estava ontem refletindo sobre isso, eu estava ouvindo o programa eleitoral desse ano. Para candidatos, principalmente a deputado, é o mesmo formato. É óbvio que ele tem poucos segundos, aí aquela coisa. Eu sou Reinaldo Cafeu, economista, meu número é 2250. Não tem como mudar isso, Kleber. É por conta da quantidade de candidatos e o tempo limitado. Porque eu vejo que as campanhas majoritárias, eles fazem programetes, né? Então é muito comum, né? Um dos candidatos coloca lá um apresentador do Nordeste, outro do Sul. Eles fazem tipo entrevista, né? A candidata Simone acabou também fazendo uma interlocução, né, como se ela não tivesse que falar. Me parece que ali tem uma produção para dar uma suavidade, para o sujeito não mudar. Mas a hora que você ouve 15 minutos, eu sou fulano de tal e não sei o quê, você fala, eu não quero ouvir esse negócio, parece tempo perdido. O que você acha disso? Realmente, Cafeu, a quantidade de candidatos impossibilita dar mais tempo para que eles possam... Apesar que os caciques têm um tempinho maior. Tem sim. Isso costuma acontecer. Opa, né? É eles que comandam e que fazem a divisão do tempo, né? Então, a televisão, o horário eleitoral hoje é uma coisa importante a gente entender, que ele é apenas para comunicar às pessoas que existe aquele candidato. Eu sou o candidato. Não dá tempo. Tem que ser uma coisa bem genérica. É só para comunicar. É informação. E o melhor seria uma frase de efeito ou não? Ou é uma coisa assim... Não, eu até pensei, um dia que eu fosse candidato, se eu tivesse que falar de algo em pouco tempo, eu falaria assim, olha, o orçamento do município que eu moro é de 1,5 bilhão e eu sou um economista que posso cuidar do seu dinheiro. Vote número tal. Seria um caminho para o sujeito falar, esse cara é especialista nisso, ou não emplaca isso? Não, emplaca sim. O erro do legislativo, o erro do candidato a vereador, deputado, eu sou fulano de tal, vou defender a saúde e a educação, não diz nada. Inclusive, eu até brinco com a minha esposa, tem que montar uma transportadora, porque eu vou fazer mudança. E tem que lutar essas lutas de moderna aí, por quê? Eu vou lutar pela saúde. Mas são coisas tão óbvias, né? Que, não sei, precisaria ter uma coisa diferente. Né? O candidato ao legislativo, ele tem que entender que ele é nicho, ele fala com um público específico. Né? O executivo, ele depende da massa total. O legislador, não. Se ele representar, como você falou, a economia, então
É quem é ligado, relacionado à economia, o empresário, por exemplo. Você pode entrar como candidato dos micro e pequenos empresários. Ponto. Por exemplo, você já pegou um... Ponto. Só nicho. Fica aí. Não... Fica claro que eu não sou candidato a nada, foi só um exemplo aqui. Mas aí, você só fica nesse tema. Não vá para outro tema. Por quê? Primeiro que a população, ela quer votar em alguém que se identifique com aquilo. Que passe, olha, ele conhece o meu problema, ele quer resolver meu problema e ele tem capacidade para resolver meu problema. Então, se você vai para a economia, tudo bem. Agora, se você começa a falar em saúde também, aí você já começa a bagunçar a cabeça do eleitor. Muito bem, estamos aqui com um papo muito gostoso com Kleber Santos, especialista na área de marketing ligado à política, comunicação ligada à política. Nós vamos voltar com o Kleber na semana que vem e eu quero explorar um pouquinho uma obra importante que ele escreveu e falar um pouquinho do que traz esse conteúdo. Topa ficar aqui mais um pouco? Opa, com certeza. Então, a semana que vem, mais um episódio dessa entrevista inspiradora com Kleber Santos. A gente se encontra lá.